Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jocine e desta vez eu vou lhes falar sobre franquias, refilmagens, continuações, spin-off, reboot, entre outros meios assim. Se chama mais do mesmo. É quando um filme faz sucesso e aí o pessoal resolve fazer disso uma franquia. Existem várias categorias. Uma delas é continuação, refilmagem ou remake, reboot ou reinício, spin-off ou derivado. Sabe o que é o derivado? O derivado é quando algum personagem ou mais fazem sucesso e acabam virando um filme próprio. Olha, eu diria que qualquer uma dessas categorias pode ser boa, pode ser interessante, desde que não fiquem fazendo uma coisa assim para encher linguiça e só fazer por fazer. Por exemplo, tem continuações que valem a pena. 3 casos eu já vou citar que também são trilogias: O Poderoso Chefão, De Volta para o Futuro e a primeira trilogia de Star Wars. Teve mais 2 trilogias, mas eu cito assim como um exemplo assim de que prefiro mais assim. Tem opinião pessoal minha então. Mas também não dá para esquecer que há casos de refilmagens que fizeram sucesso e que valeram a pena. Como é o caso de Ben-Hur, de 1959. É um remake da versão de 1925. Amor Sublime Amor ou West Side Story, que Spielberg soube respeitar muito bem o original. Cabo do Medo, do Martin Scorsese, cujo título original era Círculo do Medo. São alguns exemplos de refilmagens que valeram a pena, mas são muitos casos raros de exceções, assim. Muito casos raros, assim, porque é muito difícil, mas é difícil demais uma refilmagem superar a original. E também um deles que eu gosto muito é o Fantasma da Ópera, de 2004, acho superior ao de 1925. Embora não seja propriamente uma refilmagem dita, mas sim uma releitura, eu considero superior à versão de 1925. E o caso de spin-off? Bom, um caso assim que eu gostei, achei interessante foi Maciste. Maciste é um spin-off de Cabiria. Maciste é um cara forte e musculoso aí que ajudava a Cabiria. Aí ele ganhou um filme próprio, o Maciste. Mas tem alguns casos assim diferentes de spin-off. O que é mais comum é na saga Star Wars. Um grande exemplo disso é o Han Solo. Han Solo, vários personagens tiveram seu spin-off. O Boba Fett numa série. E outro grande exemplo são os Pinguins de Madagascar. Da trilogia de Madagascar ganharam uma série animada. Mas, como eu diria, geralmente quando fazem franquias é com o objetivo mais assim de render dinheiro para os cofres dos estúdios e nem sempre dá valor à história em si. O que fica uma coisa muito, digamos, exagerada. Mas existem exceções, é claro. Tem casos que eu gosto de. Tem refilmagens que eu gosto, como eu já citei, continuações, o derivado, o reboot. O caso de reboot é um reinício. Quer dizer, contar do início como começou tudo. O que mais está acontecendo é com o Quarteto Fantástico. Olha só. 1994, que não foi ao cinema, mas está disponível no YouTube para ver, que é uma produção do Roger Corman. Aí teve 2005 e 2007, que já é uma sequência da outra. 2015 e de 2025, que é Quarteto Fantástico Como Tudo Começou. Eu só não vi esses 2 últimos, o de 2015 e de 2025. Mas tem os casos assim que eu gosto bastante, como por exemplo X-Men, que bota os X-Men assim, daquela formação original em década de 2000, e também os X-Men na sua juventude, década de 2010.
Outro grande exemplo é do Batman. O Batman tem reboots bem interessantes. Como vocês já viram, reboot. E até, vamos dizer assim, derivado, ou nem tanto, porque o Ben Affleck participou do Batman só que na Liga da Justiça. Mas o que eu quero dizer é que eles podem ser interessantes? Podem. Mas o maior objetivo não é que seja interessante. A maioria dos casos são assim, para encher os cofres e encher de dinheiro. O que fica uma coisa assim muito enjoativa se não for uma coisa bem feita. Também tem casos de refilmagens que foram baseadas em seriados de televisão, seriados ou séries. Tem o caso de Os Intocáveis e O Fugitivo. Cheguei a ver alguns episódios de Os Intocáveis. Bem depois de ver o filme, e ainda acho que o filme é maravilhoso. Mesmo com muitas distorções de fatos históricos, esse filme do Brian De Palma é sensacional. Também não dá para esquecer outro, O Fugitivo. Só tinha visto o filme em si. Eu não cheguei a ver a série, mas o filme eu acho assim bem interessante. Exceções à parte, é claro. Mas geralmente a maioria é só para encher linguiça. E também não dá para esquecer de refilmagens, versões hollywoodianas de filmes estrangeiros. Bom, depende muito do caso. Eu acho muito interessante Insônia. Vi o original com o Stellan Skarsgård, mas também vi o remake que é com Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Muito bem trabalhado. E houve os casos em que alguns diretores refilmaram seus próprios filmes da versão hollywoodiana. Como, por exemplo, o diretor de O Silêncio do Lago, de 1988, refilmou a versão estadunidense de 1993. E o Hideo Nakata dirigiu os dois filmes do Chamado, ele só dirigiu o Chamado 2, lá nos Estados Unidos. Eu só vi a versão japonesa desses dois, o original, e também O Silêncio do Lago. Mas, pra quê? Porque eu penso também uma coisa, e eu pergunto, por que ao invés de lançarem tantas refilmagens, eles não divulgam, não fornecem informações assim, tipo assim, deixa assim muito abafado, muito sem a pessoa poder conhecer a obra original. E também tem outro caso, de pessoas que não querem nem saber, porque só querem, tipo, se atualizar, como se isso fosse a coisa mais importante. Ah, mas eu não falei que sou contra a atualização. Muito pelo contrário, sou totalmente a favor de atual, sem desprezar o que é o original. Uma coisa vai dependendo da outra. Afinal de contas, nenhuma obra copiada existiria se não fosse original. E esse negócio assim de refilmagem não é uma coisa tão nova assim. Para quem não acredita, a primeira refilmagem começou bem no final do século XIX. Foi em 1896, nas mãos de Georges Méliès com Partida de Cartas. Tem no YouTube. É refilmagem da versão dos irmãos Lumière, que é de um ano antes. Assim como Continuação. Continuação, essa primeira continuação é taxada como perdida. A Queda de uma Nação de 1916. Nada menos que a continuação de O Nascimento de uma Nação do ano anterior. É bom conhecer assim por meio assim, de informações. E também teve os casos, e como eu já citei, Massiste foi o primeiro exemplo de um derivado ou spin-off de um outro filme. Mas o fato é que conhecer a obra original é uma coisa bem interessante. E uma coisa não vai anular a outra. Tem gente que fala, ah, estragou a obra original. Não estragou nada. É o simples fato de que a pessoa não conheceu. Muitas vezes a pessoa não conheceu a obra original e tudo mais. Mas não é que estragou. Não tem como estragar. É simplesmente valorizar aquilo que tem mais de interessante. Claro, eu até entendo uns certos pontos de fazerem essas franquias, porque também tem a parte assim das pessoas mais jovens querem reciclar,
fazer uma versão nova, se for uma coisa respeitosa, que valorize a obra original, ainda vale a pena. Outro caso interessante, que ganhou uma continuação, vamos assim dizer, que é a continuação, é o caso de Corra que a Polícia Vem Aí, estrelado pelo Liam Neeson. A trilogia original foi estrelada por Leslie Nielsen. Interessante é que o Liam Neeson fez o Frank Drebin Jr., filho do Frank Drebin, interpretado pelo Leslie Nielsen original. A propósito, isso aí não é também tão original, Corra que a Polícia que Vem Aí com Leslie Nielsen. Na verdade, isso tem a ver com o Esquadrão da Polícia, seriado que ele protagonizou. Duraram só uns 6 episódios. O que já não era original, pegou da cópia. Tipo assim, a cópia da cópia. Mas ainda assim, a trilogia com Leslie Nielsen vale a pena. E essa com o Liam Neeson? Vale a pena sim. Embora pareça mais um filme de ação do que propriamente comédia, é comédia sim. É comédia, eu não vou dizer que não, mas muita coisa mais remete à ação do que comédia em si. Mas enfim, isso é que eu tenho a dizer sobre a importância de valorizar as obras originais. E se tem vontade de conhecer, claro, devemos conhecer, devemos valorizar, mas não devemos desprezar as obras originais, que deram origem, é claro. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero vocês uma próxima vez. Até lá e que Deus abençoe vocês.